Talvez nunca o homem tenha colocado tanta esperança em alguma coisa como hoje. Homens, mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, eruditos e ignorantes. O mundo nunca colocou tanto a esperança em algo como hoje. E ela tem depositado a sua esperança em uma única solução. Qual é? Qual é o nome da solução para o mundo? Vacina. Inacreditável e tristemente, e eu falo com pesar, a começar por mim, muitos de nós que professamos a Cristo, temos também colocado na prática a nossa esperança em uma vacina. Eu luto com isso. Às vezes eu não consigo entender como nós que cantamos, eu estava pensando em cada uma das letras aqui, que nós não temos medo, que nós descansamos, que Deus é a nossa rocha, que Ele é o nosso Senhor, que Ele governa esse universo. Cantamos isso, mas nós não cremos nisso. Quantas pessoas não deixaram de viver, de se relacionar, deixaram inclusive a igreja? Agora, é muito provável que em 1 ou 2 anos, o medo, o terror, o pavor e o caos que nós estamos vivendo hoje terá desaparecido. Em 1, 2 anos, é provável que tenha passado. O mundo, então, terá alcançado e atingido aquilo que tanto espera. E assim, nós voltaremos ao normal. Essa é a esperança do mundo. Alguém duvida disso? Não. Ela pode ter fontes diferentes, países e empresas diferentes, mas a esperança do mundo é uma vacina. Uniu todos os povos, independente de religião, independente de padrão social. O mundo espera uma vacina. A sua esperança está em uma vacina. Quando nós falamos em esperança, o conceito comum da palavra é esse aqui, uma definição profunda de dicionário. A esperança, e eu coloco aí como humana, é um sentimento, uma expectativa, uma espera de quem vê como possível a realização daquilo que ela tanto deseja. É o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos, a minha esposa está feliz, que ela da área de saúde, ela já tomou as 2 doses. Então, todo mundo espera, vai dar aquele descanso, tomei a vacina. Já vou dizendo, não sou contra. Na hora que chegar a minha hora, vou tomar. Tá? Mas o ponto é que a compreensão do mundo de esperança é esse. O mundo espera algo que pode ou não acontecer. Eu disse, por exemplo, que é bem provável que em 1 ou 2 anos o que nós estamos vivendo hoje terá simplesmente desaparecido. E aí, então, nós podemos estar tranquilos.
com toda certeza, 100% de certeza. Sim ou não? Não. Essa é uma esperança que nós temos de algo que é possível acontecer. Não se descarta, por exemplo, que uma nova cepa, ou variante, ou mutação do Covid-19 seja ainda mais agressiva. Já surgiu, sim ou não? E que, inclusive, seja resistente à tão esperada e salvadora vacina. De onde você está tirando isso? Da CNN, uma notícia da semana passada. Cepa sul-africana do vírus se mostra mais resistente à vacina de Oxford. As esperanças do mundo são assim. Elas podem ou não acontecer. Mesmo porque nós sequer sabemos se a gente vai estar vivo amanhã. Mas hoje, diante do caos que nós vivemos, todo mundo tem essa esperança. Pessoas estão vivendo em função disso. Eu tenho na família gente assim. Mas não é dessa esperança humana que eu gostaria de tratar. Esperanças humanas, elas podem ou não acontecer. A esperança que nós vamos ver vem de Deus, promessa de Deus, então ela vai acontecer. Mas há um pré-requisito para que eu e você possamos tê-la. Ela é concedida a Deus somente àqueles que verdadeiramente creram em Cristo, não aqueles que são evangélicos, que se dizem cristãos, mas não creem de verdade. Não vai ser dito, não é uma promessa feita a religiosos, sejam católicos, sejam evangélicos, é uma promessa feita àqueles que creram no Evangelho. Para a gente poder ter essa esperança, nós precisamos crer no Evangelho. E ela é certa porque ela foi prometida pelo Pai, ela foi concretizada por Cristo e revelada aos filhos de Deus pelo Espírito. A garantia, portanto, está no Deus que não pode mentir. Isso dá tranquilidade. Não se trata de uma possibilidade. A esperança divina, quando a palavra fala de esperança, ela não está dizendo algo que pode ou não acontecer. A esperança divina é um sentimento, uma expectativa ou espera de algo que realmente vai acontecer, só não se sabe quando. Não é que pode ser que daqui 2 anos nós não estejamos mais vivendo o caos que nós estamos. Pode ser. Tem como provar isso? Não tem. Que tem médicos, depois você pode perguntar. Agora, quando Deus diz algo, bom, aí, essa esperança não é que pode, ela vai acontecer, só nós não sabemos quando. E aí, então, que eu queria que nós pudéssemos ver um pouco dessa esperança que somente cristãos têm, uma verdadeira esperança. Porque todas as esperanças humanas, elas cabam 7 palmos debaixo da terra. Todas. Não se trata, essa esperança não se trata de utopia, de alucinação, de fuga da realidade, de coisa de crente ignorante. Não é mitologia, não é confissão positiva, pensamento positivo, pense que você vai receber, não é sugestão, não é tradição. Essa expressão tradição está na moda entre liberais, isso também me deixa meio irado. A tradição protestante diz isso, a tradição. Não. Quando Deus diz, não tem a ver com tradição, é palavra de Deus. Nós não defendemos uma tradição, nós não cremos uma tradição, nós cremos na palavra de Deus. Não importa o que as tradições têm a dizer, eu não tenho que me referir às tradições, eu tenho que dizer o que Deus diz, mesmo que o mundo inteiro não esteja interessado, ele não está. A esperança que Deus
tem para os seus, ela é real, ela é concreta, é um fato, é verdade absoluta. Hoje, num conceito relativista, hoje tem pastores evangélicos, não, Jesus, você pode acreditar nisso aqui, eu creio em Jesus e no fim vai dar tudo bem. Essa esperança, ela traz uma paz além do entendimento, ela traz descanso, ela nos dá alegria. É só uma questão de tempo, e não se vai ou não acontecer. Agora, ímpios, incrédulos, pessoas de religiões das mais diversas, e há milhares literalmente, os liberais hoje, no meio neoliberais, no meio evangélico, eles acham que isso tudo é loucura. O fato é que a palavra de Deus diz que há uma esperança e que só quem creu em Cristo tem. E ela se sobrepõe a qualquer proposta de esperança humana. Só pessoas que foram convertidas a Cristo, só pessoas que nasceram do Espírito, nasceram do alto, nasceram de novo, que creram no Evangelho, que receberam a Cristo como Salvador e Senhor de verdade, que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, que se arrependeram por causa da ação do Espírito de seus pecados, têm essa esperança. E antes de tratar do que ela é fundamental que você que está aqui hoje saiba responder se você está dentre esses verdadeiros cristãos. Não é se você é membro aqui, não é se você é evangélico, é se um dia na sua vida você creu em Cristo. Se você creu no Evangelho de verdade. Essa semana eu estava lendo um livro do pastor Martyn Lloyd-Jones, é um dos conhecidos, Pregação e Pregadores, onde ele deixou muito claro que sempre que ele pregava, ele falava, eu preciso falar do Evangelho, porque a gente acha que quando a gente está em reunião na igreja, todo mundo é crente, e isso não acontece. E ele sempre pregava o Evangelho. E quantos de nós, não, eu estou na igreja, eu faço parte, eu dou dízimo até, eu dou uma oferta, eu canto, eu faço igual todo mundo faz. Mas nunca passaram pela genuína conversão, uma ação sobrenatural de Deus que muda a nossa mente, a nossa vontade, que faz com que a gente passe a amar a Deus, a querer obedecê-lo, a querer conhecê-lo. É uma transformação que homem nenhum pode fazer, só Deus pode. Pessoas mudam de religião. Todos nós aqui, ou se não todos, a maioria já mudamos de religião. Eu já mudei algumas vezes. Mudar de religião não significa conversão. Quantos dentre nós temos essa certeza? Você tem essa certeza. Você foi convertido a Cristo. Você tem convicção absoluta disso. Você já fez o que o apóstolo Paulo ordena que façamos em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, quando ele manda que nós façamos isso. Não é Paulo, né? Paulo é o escritor, o autor é Deus. Ele está dizendo para mim e para você, evangélico. Ele está falando para mim e para você, faça isso agora. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O que é crer no Evangelho? É ter Cristo Jesus habitando em mim na pessoa do Espírito Santo. Paulo não está falando para as pessoas no mundo. Ele não está fazendo uma pregação lá fora.
Ele está falando para a igreja, ele escreve essa carta para crentes, para a igreja em Corinto. E ele está dizendo: examine-se, para ver se você está na fé. Ele está perguntando: você é evangélico? Irmãos, são só aqueles que creem em Cristo. Evangélico, entenda isso, por favor. Evangélico, o termo evangélico hoje não significa absolutamente nada. Evangélico já foi um termo que designava cristãos que criam no evangelho, mas hoje não significa nada. Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. O que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Você sabe dizer o que é o evangelho? Será que se eu perguntasse para alguns de vocês, você saberia dizer o que é o evangelho? Não sei. Bom, se você não sabe, então como é que você crê em algo que você não sabe o que é? E que é o centro da Bíblia. Estar na fé não é estar em uma religião, em um grupo religioso, em uma denominação. Não é se dizer evangelho. Estar na fé é estar em Cristo. Cristo é sua vida. Jesus Cristo, Deus encarnado, é sua vida. Você tem um alvo de viver para Ele, você o ama, você o busca, você quer transformando a sua vida. Você teria disposição de morrer por Ele. Isso é crer no Evangelho. Esse exame que nós precisamos fazer. O irmão John Gill nos ajuda a fazer esse exame. Ele está dizendo: Paulo exorta aqueles irmãos a examinarem o estado de suas próprias almas, para ver se eles estão na fé, ou na doutrina da fé, ou crendo nas verdades da palavra, tendo um conhecimento espiritual e experimental dela. É uma experiência. Não é conhecimento, saber, mas eu creio nisso, eu tenho a disposição de morrer por isso. Não por isso, mas por Ele. Verdadeiro amor e afeição por esta fé, uma convicção sincera nela, tendo experimentado o poder da fé em suas almas e habitado nela. E que se eles estivessem na fé, e aí tem a evidência disso, ela seria acompanhada de boas obras, uma vida transformada. Eu creio em Jesus, mas como nós vimos recentemente num pastor: não, você pode fazer o que você quiser, você crê em Jesus. Não, você não creu em Jesus, se você continua fazendo o que você sempre fazia antes de crer em Jesus. Cristo veio, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio transformar caráter, Ele veio transformar práticas, Ele veio transformar vidas. Não é um nome que eu ouço, que eu digo. Cristo é a sua vida, não a da pessoa que está do seu lado. Se alguém que eu conheço estivesse ouvindo. Não, você tem certeza disso. Cristo é a sua vida. E que se eles estivessem na fé, ela seria acompanhada de boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. É Ele que faz, Ele nos muda. Feitas por amor a Cristo e ao povo de Cristo. Eles deveriam ver se viviam em Cristo, se recebiam dEle e lhe davam toda a glória da salvação que eles professavam. Você já fez esse exame? Você tem certeza do que Cristo fez? Houve um momento na sua vida que você se reconheceu um pecador. Eu sou, mas eu não sou tão. Então você não está entendendo. Você e eu não temos a menor ideia de como nós somos pecadores. Irmãos, para nós que cremos, nenhum de nós, entendamos isso, nenhum de nós que já cremos no Evangelho, jamais obedecemos plenamente quaisquer mandamentos da palavra de Deus. Quanto mais uma pessoa conhece a Cristo, mais ela vai vendo como ela é pecadora, como ela precisa de Cristo.
Agora, não, mas eu não sou tão ruim, eu sou melhor que o fulano de tal. Então você precisa entender isso. Você reconhece que é um pecador. Se você reconhece, foi uma ação sobrenatural, soberana do Espírito Santo que revelou para você. Caso contrário, você dizia, eu não sou tão ruim quanto os outros. E aí então, quando você viu que era um pecador, porque Deus falou por meio da pregação do Evangelho, você também ouviu que Deus amou pecadores como você. Ele não amou todos os pecadores, entenda isso. Você creu no que Ele fez, você é um dos pecadores por quem Ele morreu, e você creu nisso. Eu entendo, agora eu creio. Você se arrependeu dos seus pecados, e quanto mais você caminha, mais você vê que precisa da graça de Deus, e como você é pecador. Essa é a sua vida. Você creu no que Cristo fez. Paulo disse para aqueles que estavam em Corinto, e obviamente havia pessoas ali que, ainda que estavam no meio da igreja, não creram. Ele não está dizendo para eles examinarem se eles não estavam no hall de membros. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se eles iam sempre, todo domingo eles estavam lá. Ou se eles davam dízimo, que eles cantavam, estavam no grupo na casa, como a gente tem. Não, mas isso não é bom? É claro que é bom, mas isso pode ser feito de maneira exterior, sem vida nenhuma. Religião é isso. Religiosidade é isso. Paulo está dizendo, para eles se examinarem, se eles entenderam o Evangelho. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Ele está dizendo se eles se reconheciam pecadores, se eles se arrependiam quando pecavam, se eles ficavam tristes ao pecado, quando pecavam, se eles tinham ódio pelo pecado. Você sabia que Deus tem ódio pelo pecado, ira contra o pecado? E a ira dele é tão grande quanto o pecado, que ele colocou o filho dele na cruz por causa do pecado. Ele está dizendo, se eles criam na graça, você entende que foi Cristo que fez tudo. Você creu no que Ele fez, que Ele pagou pelos seus pecados, que Ele fez você morrer, que o seu arrependimento, se você tem um arrependimento, foi a ação do Espírito Santo em sua graça que levou você a se arrepender. Você entendeu que Ele fez isso por amor, não porque você fosse uma boa pessoa. Que Ele fez isso por misericórdia, você não merecia, mas Ele fez por amor, graça e misericórdia. Você tem o desejo de viver uma vida santa? Você tem desejo de agradar a Deus? Ou você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você, de chamar que você é um ignorante, um retrógrado, um obscurantista? Uma palavra hoje que está na moda. Essas pessoas são obscurantistas. É? Não, os cristãos, eles têm a luz, Cristo. Você então ama a igreja. Quando você nasce de novo, quando a gente crê, eu amo a igreja, eu amo estar com os meus irmãos, isso é uma alegria. É um prazer estar, de falar das coisas dele, de vê-lo e ouvi-lo falar pela sua palavra, de falar dele. Você tem o desejo de estar com ele? Você quer ficar aqui? Tudo isso faz parte desse exame, se você creu de verdade no Evangelho. Não de maneira perfeita, ninguém vive perfeitamente. Mas há esse desejo. Quando você é confrontado, como está sendo agora, eu espero que esteja, você, puxa, é verdade, Senhor, eu tenho errado aqui, Senhor, eu preciso mais da sua palavra, eu preciso de estar com os irmãos, Senhor, às vezes eu não me entristeço por causa dessa desgraça, desse pecado, tem misericórdia de mim. É reconhecer isso, porque o Espírito Santo habita, não é algo que vem de fora, é que Cristo está em você. Essa esperança só se encaixa nessas pessoas.
que creram em Cristo. É uma esperança que somente cristãos têm e que o mundo não tem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo é categórico em dizer, lembra que o mundo tem uma esperança hoje. Mas a esperança que o mundo tem jamais se compara a essa que ele diz. Paulo está falando ali no capítulo 4, ele está falando de pessoas que morreram crendo no Evangelho. Ele usa a expressão dormiram. É um eufemismo para a morte. E aí então ele diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Excepcionalmente, estou usando nova tradução da linguagem de hoje. Para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Os não cristãos. Mas é a pessoa da religião tal, ela não é cristã, ela não tem esperança. Mas ela é uma boa pessoa, ela é cristã, ela não tem esperança. Pessoas que não creem em Cristo não têm esperança nenhuma. Ela tem essa, como eu falei aqui, que pode ou não se concretizar. Paulo está sendo claro, ele está dizendo, irmãos, aí os irmãos são os crentes em Cristo, aqueles que verdadeiramente creram, que sempre viveram em risco, diga-se de passagem. A história da igreja é uma história de risco. A gente esquece disso. A gente nunca viveu isso. Mas é uma história de risco. Esses irmãos aqui, inclusive, estavam correndo risco. A igreja de Tessalônica estava correndo. Paulo não escreve isso aqui, ele vai falar depois qual era o propósito de ele falar da volta de Cristo e da ressurreição de Jesus, porque aqueles irmãos estavam sofrendo por causa disso, perdendo muita coisa. Ele fala, aqueles que não têm esperança, aqueles que não creram em Cristo, que são todos, que é o mundo, esse mundo. Hoje, eu tenho visto, acho que você está vendo como o site da Rede Globo, por exemplo, ou o UOL, como eles têm colocado textos da palavra de Deus para fortalecer os cristãos nas páginas. Não é maravilhoso? Eles colocam lá a notícia catastrófica, propagando o medo, o caos, o pavor. Aí eles colocam, mas não se preocupe, o Senhor é a nossa rocha. Eles fazem isso. Não. Eles colocam embaixo notícias, propostas promíscuas que visam destruir todos os valores da palavra de Deus. E a gente se alimenta disso. A gente fica com medo, não sabe por quê. Mas eles não têm esperança, não falou da vacina? Sim, eles têm essa esperança aí, terrena, que pode ou não ocorrer. Mas Paulo está falando de uma outra esperança. A esperança a respeito dos que já morreram. Bom, aí, se não for real, aí não tem esperança nenhuma, porque eu falo de morte, depois da morte. E quem tem esperança para o que acontece depois da morte? Só aqueles que creram em Cristo. Só aqueles que nasceram de novo, que foram convertidos, genuinamente convertidos. Ímpios não têm essa esperança. Ímpios estão sendo vacinados e não morrerão de Covid. Voltarão à normalidade, vivendo suas vidas em Cristo, ou sem Cristo. Mas um dia elas vão morrer, não vão? E aí? A esperança acaba sem Cristo. Para cristãos há uma verdadeira esperança. E eu sempre gosto de trazer uma imagem que talvez retrate a proposta da mensagem, e essa imagem, além de visualmente ela ser muito bem produzida, ela é maravilhosa. Ela fala da esperança que somente cristãos têm. Ela retrata ali uma cruz vazia. O tecido, a palavra diz que Jesus não morreu porque ele ficou fraco e perdeu. Ele disse, Pai, nas tuas mãos agora eu entrego o meu espírito.
agora eu vou morrer. Nós não decidimos, né? Aliás, a gente tenta viver o máximo possível, mas Deus tira. Como Ele é Deus, Pai, tudo está feito, eu entrego agora o meu espírito nas tuas mãos. Quando Jesus morre, Ele é envolto em panos de linho. E ali tem um pano, porque Jesus não está mais na morte. Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Não foi Ele que tirou a pedra. Ele sai da sepultura com a pedra lá. Jesus venceu a morte. Nós não cantamos aqui, despojando os principados e potestades que estão em plena atuação. Ele sabe qual que é a esperança deles? 0. Eles sabem que tem um dia determinado para acabar. Então a vitória já está garantida. Ela ainda vai ser concretizada quando todos eles forem lançados no lago de fogo e enxofre com o seu chefe. Mas é uma questão de tempo. A esperança que os cristãos têm, irmãos, nós só temos uma esperança. É a ressurreição. Não há esperança real nesse mundo. Eu estava conversando essa semana fui no cardiologista e nós estávamos conversando um pouco, ele professa Cristo, ele crê no Evangelho. E aí eu falei, doutor, como é que você está vendo essa questão toda aí? Aí ele disse uma coisa, depois eu perguntei para o irmão Gabriel, o doutor Gabriel também, ele concordou. Ele falou assim, nunca a medicina esteve tão polarizada. Ela sempre teve, mas hoje então está evidente. Mas espera aí, o objetivo não é salvar vidas? Não deveria ser um objetivo comum? Mas irmãos, só tem alguém que pode salvar vidas, é Cristo. O homem não tem esse poder. E quando envolve poder e a raiz de toda espécie de males, que é o amor ao dinheiro, esqueça essa ideia romântica de que todo mundo quer salvar vidas. Não há esperança nesse mundo, nenhuma. Não há esperança em homens, nenhuma. Somente aqueles que creram em Cristo têm verdadeiramente esperança. E quantas vezes nós, eu estou falando a começar por mim, nós erramos em ficar olhando para pessoas. Eu me lembro quando nós chegamos nos Estados Unidos, e nós estávamos lá nos Estados Unidos, e quando começou isso, foi finzinho de março, né, Leandro? E aí, e agora? Era só o começo. Cheguei em casa, tinha que ficar no quarto lá uma semana. Nós ficamos um mês vendo TV. Sabe o que aquilo fez? Trouxe medo. E sabe o que a gente faz agora? A gente não vê essa porcaria. Porque isso traz... Aí eu olho para a palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que ter uma mente transformada, por quê? Pelo mundo, não, pela palavra de Deus. Aí você começa a ter uma percepção e discernimento diferentes. Você acha que você se alimenta de porcaria, o que você vai produzir? Não, nós como cristãos nós estamos isentos disso. Não. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Aliás, os textos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, eles são maravilhosos e eles retratam de maneira muito clara a única esperança que os cristãos realmente têm. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui para aqueles que não têm.
1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo, e ele está falando para cristãos, se limita apenas a esta vida, a essa realidade aqui, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. A esperança cristã não está aqui nesse mundo caído, pervertido, que odeia a Deus, e odeia tudo que Deus ama, a tudo que Deus ordena e tudo que honra a Deus. Você consegue ver isso hoje? A única razão que honra a Deus ao estarmos aqui, nós como cristãos, é vivermos para Ele e falarmos dEle. É preciso ser pastor? Não. Onde você está? No seu trabalho. A nossa esperança está na outra vida. A nossa esperança está na realidade de que eu nunca mais, isso é maravilhoso, nunca mais eu vou pecar contra o meu Senhor, Apocalipse 21, 27. A minha esperança está, nunca mais eu ter que passar por dor, pranto e luto, Apocalipse 21, 4. E o melhor, a minha esperança está na realidade de que Deus vai habitar comigo, em Apocalipse 21, 3, para sempre. E que a minha esperança está em ver Cristo à direita do Deus Pai, 1 Pedro 3, 22, que nós veremos o Senhor face a face, 1 Coríntios 13, 12, que estaremos para sempre com Ele, 1 Tessalonicenses 4, 17. Onde está a esperança da igreja? Onde nós vemos o Novo Testamento, qualquer base para nós nos fincarmos aqui nesse mundo? Não há. Irmãos, se nossas mentes e corações estiverem se enchendo das notícias desse mundo caído, vai produzir o quê? Desespero. Isso aí é fuga. Você creu mesmo no Evangelho? Tem certeza? Irmãos, esses textos que eu pincelei só são relance do que todos os homens de Deus falaram na Bíblia toda, especialmente no Novo Testamento. Jesus, quando ele disse, meu reino não é desse mundo, gente. Se fosse, eu trataria, ele não é daqui. E nós poderíamos falar de vários textos que falam da esperança que está na ressurreição. A gente pode discordar com mais irmãos, o que vai acontecer antes dessa vinda de Cristo, da ressurreição, como é que vai ser, antes, depois, durante, não, mas há uma ressurreição, e todo cristão crê na ressurreição dos mortos que creram em Cristo. Agora, se a gente ficar ouvindo o mundo, a ciência com toda a sua precisão, com toda a sua precisão, exatidão, eu achava que a medicina era uma ciência exata. Se nós ouvirmos os neopentecostais, agora não tem que falar, né? Cadê a cura da Covid? Cadê o determina acabar com a Covid? Não cabe. Se nós ouvirmos os neoliberais com seu socialismo, não, precisamos salvar as pessoas da pobreza. As pessoas precisam ser salvas da natureza de pecado delas. Se elas crerem no Evangelho, se elas forem pobres ou ricas, depois não vai fazer a menor diferença. Nada disso dá esperança. Nada disso pode dar esperança. Mas o que a palavra então fala? Nós vamos ver alguns textos aqui, e esse texto especialmente de 1 Coríntios. Os versos 16 a 19, capítulo 15. Lembra que ele falou que se nossa esperança em Cristo estiver só nessa vida aqui, a gente é o mais infeliz de todos. Ele diz, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele é o primeiro de uma série de muitos que crerão nele. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no que Cristo fez, no Evangelho, morte e ressurreição.
Depois de falar do que Cristo fez e da libertação dos nossos pecados, não é? Ele veio, porque se ele não tivesse morrido e tivesse ressuscitado, o mundo inteiro estaria condenado, rumando para o inferno, mas ele fez isso. E se nós cremos, nós temos essa esperança. Agora, se isso não é verdade, então não tem esperança. A gente tem que estar pautado nas esperanças daqui, que podem ou não acontecer, mas que de uma forma ou de outra, uma hora elas vão acabar. Aí então ele vai falar, versículos 51 a 52, mesmo texto. Ele vai explicar então, e vai trazer algumas implicações para a morte e ressurreição de Cristo e a ressurreição dele para nós. Eis que eu vos digo um mistério. Bom, mistério até aquela hora, ele vai revelar agora, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O dormir aqui é um eufemismo, ele está dizendo, nem todos os cristãos vão morrer. Paulo cria nisso. Ele cria que Cristo poderia voltar no período que ele estava ainda vivo, por isso que ele está dizendo, nem todos nós. Ele vai falar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas transformados seremos todos. Mas o que você está querendo dizer, Paulo? Como? Alguns cristãos eles não vão morrer, mas todos os cristãos vão ser transformados. De que forma? Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que vai acontecer? Todas as pessoas, em toda a história, desde o Antigo até o Novo Testamento, até nós, até o último, que creram em Cristo, no Antigo Testamento creram no Messias que viria, no Novo Testamento, e nós cremos no Messias que veio, se nós cremos em Cristo, nós cremos no Evangelho, ainda que a gente morra de Covid, nós vamos ressuscitar incorruptíveis. Incorruptível é que não se corrompe como nós. O que o Covid é? É uma expressão de corrupção. O que é ficar velho? É uma expressão de corrupção. Mas na ressurreição, nunca mais. Nunca mais não dá nem para entender o que é nunca mais. O que é eternidade? A gente tem a menor ideia. A gente tem a ideia do conceito, mas tenta imaginar, não conseguimos. Mas é isso que Deus está dizendo que é a esperança dos cristãos. Paulo, então, inspirado, ele vai dizer por que a gente vai passar, aqueles que irão passar pela morte, e por que os que estão vivos precisarão ser transformados. Versículos 53 e 54, na sequência. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque o que ele está querendo dizer? Está claro, não? Esse corpo é corruptível, fica velho. Por mais que a gente tente hoje, a gente vai, se Cristo não voltar antes, estivermos entre os transformados, vai morrer. Só que quando Cristo voltar, aqueles que morreram crendo em Cristo vão ressuscitar. Eram corpos corruptíveis, agora recebem corpos incorruptíveis, que nunca mais se corrompem, em nenhum nível. E aí então ele diz, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso vai acontecer na ressurreição, e o que é mortal se revestir da imortalidade, nunca mais morre, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Por isso que nós precisamos estar entre aqueles que creram no Evangelho, porque esse tragada foi a morte na vitória só para aqueles que creram no Evangelho. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se nós estivéssemos cheios dessas verdades, se isso estivesse impregnado em nós, se nós estivéssemos sempre meditando, nós não estaríamos morrendo de medo. O que os crentes fariam com a temível morte se nós andássemos em comunhão com o autor da vida?
Você acha que esse medo que acontece entre tantos cristãos estaria... Se nós tivéssemos comunhão, nós estaríamos dentre esses. O mundo treme diante da morte. Ele tem pavor da morte, sim, porque sabe que vai prestar contas diante de Deus. Mas nós não. Nós não temos mais medo da morte. Seja de que forma ela for, que se apresentar. Versos 55 a 57. Aí então Paulo fez uma ironia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o ferrão que nos atinge? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo do poder do Evangelho. A morte não tem mais poder. Nós não vamos ser mais condenados, não há possibilidade nenhuma de aqueles que creram em Cristo serem condenados pela desobediência à lei, porque Cristo se fez justiça por nós, obedeceu a lei por nós. E aí então ele diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é Senhor da sua vida, porque essa esperança só se pode ter se Cristo for Senhor da sua vida. E aí então, qual é a conclusão de nós nos apegarmos a esta esperança? Versículo 58. Diante dessa vitória obtida por Cristo e nos concedida em sua graça, portanto, diante dessa vitória, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, sede firmes, a morte já está vencida. Por que temê-la? Significa então que eu vou fazer o mundo? Não estou falando disso. Mas significa que quem com suas preocupações pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Deus governa a nossa vida, dos filhos dele. Como nós vamos viver em função do medo, diante dessa esperança? Eu quero citar aqui de um irmão que eu conheci pela internet e que foi muito sábio a sua colocação, nós colocamos no grupo do Alicerces, e ele faz esse questionamento: se morrer é lucro, e Cristo nos promete segurança e vida eterna com Ele, por que esse desespero tão exacerbado de muitos cristãos ante a morte? Parece que não confiam na soberania de Deus e em suas palavras de vida eterna. Coloquem em suas mentes, vocês irão morrer e se encontrar com o justo juiz de toda a terra. Certifiquem-se se sua fé está alicerçada na rocha e fiquem em paz. O seu reino de Cristo não é desse mundo, fiquem em paz. Desprendam-se desse mundo passageiro com as suas esperanças passageiras. Irmãos, nós somos aqueles que temos, e os únicos que temos, verdadeira esperança. Mas nós estamos sendo tomados pelo medo do mundo. Irmãos, quando nós insistimos de tempo com a palavra, nós insistimos de estarmos juntos, nós insistimos de orar, de se alimentar das coisas, de remir o tempo, é porque nós precisamos andar com Deus, com o Senhor,
para momentos como esse. Nós precisamos estar em Cristo. Você tem certeza que Cristo habita em você? Então por que você não está andando com Ele? Por que você não busca? Por que você não pede, então, pelo Senhor, por favor, então, tira, eu gosto dessa porcaria, tira isso de mim. A tua palavra diz que eu deveria amar o Senhor mais do que todas as coisas, mas eu não estou fazendo isso, então, Senhor, muda isso em mim. E por último, qual é o propósito disso? Qual que é a aplicação? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Isso aqui é consolo. Isso aqui é consolo. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Versículos anteriores, Paulo falou da ressurreição daqueles que creem em Cristo. Irmãos, se nós buscarmos o Senhor em sua palavra, nós não vamos ser abalados. Com o Senhor, nós não seremos abalados. Isso não significa que nós não vamos nos entristecer, que nós somos pedras de gelo, Não, a gente se entristece. A gente sofre com pessoas que estão sofrendo, que amamos, que nessa hora a gente sofre com essa realidade. Mas nós temos uma esperança que ninguém mais tem. É uma promessa do Deus que não pode mentir, de que ainda que nós passemos pela morte, nós vamos ressuscitar. Quando Ele voltar para estar com Ele. Irmãos, isso é incomparável. Incomparável. Paulo fala de uma leve e momentânea tribulação, que foi o que ele não passou. Mas quando ele comparou todo o sofrimento dele com a vida eterna e com a glória, isso não é nada. Mas por que nós não pensamos assim? Porque nós não andamos com Cristo. É por isso. É porque a gente se enche das coisas desse mundo. Que o Senhor incomode cada um de nós de verdade a buscá-lo, a andar com Ele.